Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui para continuar a passar um pouco da sabedoria do Criador para todo mundo. A gente vê na nossa Torá que quando o Criador, Hashem, explica para a gente sobre o Shabat, quando ele dá para a gente o Shabat e ele fala o que é o Shabat, existe uma coisa, uma palavra muito interessante e muito, entre aspas, estranha, que ela está no lugar errado. A gente falaria, tem que entender qual é o contexto e o que ela quer passar. Então vamos ler dentro o Pasuk, o versículo, e depois a gente tenta explicar e Bezrat Hashem entender o que o Criador quer falar. Está escrito o seguinte: e falou Hashem para Moshe dizendo, e você fale para o povo de Israel dizendo, porém guardem o meu Shabat, porque ele é um sinal entre mim e entre vocês, para todas as suas gerações, para vocês saberem que eu sou Hashem, que santifico vocês. Próximo versículo: guardem o Shabat, porque ele é santo. Quem descumpre o Shabat recebe pena de morte nesse mundo, pena de morte no mundo vindouro. E todo aquele que fizer um trabalho no Shabat, a alma dele é extirpada do povo de Israel. Esses são os dois versículos. Hashem fala, eu estou dando para vocês o Shabat, guardem o Shabat e saibam que eu sou Hashem, que santifico vocês. O Shabat, ele é um sinal, ele é um pacto entre o povo de Israel e o Criador. E depois ele fala da punição de quem não cumpre o Shabat nesse mundo, no mundo vindouro, a punição material e a punição espiritual. E a pergunta é, a palavra saibam, para vocês saberem que eu sou Hashem, o Criador, que santifico vocês. Qual é a intenção dessa palavra aqui? Eu cumpro o Shabat, mas eu preciso saber que Hashem me santifica. Então a primeira alahá, a primeira lei que a gente aprende daqui, fala o Talmud, a gente aprende daqui que uma pessoa que dá um presente para outra, ela precisa avisar que ela está dando um presente. Que nem na nossa Torá, nós vemos que o Criador deu um presente para todo o povo de Israel. E ele fala para Moisés, avisa o povo de Israel que esse presente santifica eles. Eu estou explicando o que é o presente que eu dei para Israel. Daqui se aprende uma lei. Alguém que dá um presente para uma pessoa precisa avisar o que esse presente faz e que ele deu aquele presente. E a ideia aqui é óbvio, muito simples, é aumentar a Ahavá, o amor, e é aumentar as boas relações entre as pessoas. O segundo ponto, e esse é o ponto mais profundo e mais importante, o Criador está falando para a gente, saibam o que é o Shabat, saibam o que é o sétimo dia, saibam o que é o descanso do Shabat. No Shabat existem muitas leis, por exemplo, não se anda de carro, não se usa aparelhos eletrônicos, celular, computador, não se acende a luz, não se cozinha, é um dia espiritual, é o dia 7, do mesmo jeito que, entre aspas, o número 7, ele é um número que ele representa a junção da alma e do corpo, do material e do espiritual, de acordo com a Kabbalah. Mas o Shabat é um dia onde a gente se desconecta do mundo material e usa o mundo material somente para se conectar com o Criador. E a pessoa pode viver esse dia lendo o jornal o dia inteiro, ou dormindo o dia inteiro, ou falando de coisas fúteis o dia inteiro, mesmo que ele não está descumprindo nenhuma lei, ele não está sentindo o Shabat, ele não está entendendo o Shabat. Fala ao Criador, saiba o que é o Shabat, saiba que o Shabat ele santifica você, mas somente quando eu uso o Shabat para conseguir me aproximar do Criador. Através disso eu sei e eu entendo o que é o Shabat. Se eu uso esse dia que eu me desconecto do material para fazer uma seudá, uma refeição com a minha família, eu junto todo mundo, eu chamo meus amigos, a gente fala sobre coisas espirituais, a gente fala sobre os nossos anseios, a gente explica leis da Torá, a gente fala palavras de Torá, assim eu me conecto com o Criador e eu entendo o que é o Shabat. E é isso que Hashem está falando para a gente, cumpram o Shabat e saibam, entendam
o que é o Shabat, o que ele faz na sua vida, tanto material, tanto espiritual, e que através disso, através do Shabat, a pessoa tem santidade. E a santidade, que nem fala a grande música que todo o povo de Israel canta Erev Shabat, Shabat hi mekor abracha. Shabat é a fonte das bênçãos. A pessoa que cumpre o Shabat, ela é a tomada onde ela recarrega as forças e ela tem bênção para toda a semana. Então, bemet que a gente consiga cumprir esse versículo, entender o que é o Shabat e através disso se santificar como o abraha do Criador.